No alto de uma escarpa, um castelo singular vigia o rio Tejo há mais de 800 anos. Memória viva de uma era em que Portugal se expandia para sul, foi refúgio de cavaleiros hospitalários, cofre do reino e guardião de relíquias trazidas da Terra Santa. Chegou o momento de descobrir a história e as histórias do Castelo de Belver. Venha conosco à descoberta de Portugal. Clique em gosto, subscreva e deixe o seu comentário. O seu apoio e opinião são muito importantes para nós. Obrigado. A vila de Belver está situada no concelho de Gavião, na zona noroeste do distrito de Porto Alegre. Estende-se por uma encosta voltada a sul, com socalcos plantados de oliveiras e vinhas. A Ribeira de Belver atravessa o povoado e desemboca no Tejo. A paisagem em redor de Belver combina elementos da Beira Baixa e do Alentejo. A tradição vitícola e olivícola remonta, segundo a memória local, ao período romano. Nos arredores foram encontradas moedas e epígrafes dessa época. Outros vestígios mais antigos incluem a anta do Penedo Gordo, prova de presença humana na era megalítica. Estas camadas de ocupação mostram que o local oferecia condições de abrigo e acesso ao rio muito antes da Idade Média. O Tejo, além de fronteira política, era via de comunicação e eixo económico. A partir de Belver, barqueiros transportavam pessoas e mercadorias e os campos de cultivo forneciam a subsistência de quem habitava a encosta. Mas o horizonte é aqui dominado pelo castelo, cuja silhueta recorta o céu sobre as fragas graníticas. Antes da chamada Reconquista Cristã, a margem direita do rio Tejo integrava o Halb al-Andalus. Não se conhecem ruínas monumentais de origem islâmica em Belver, mas os historiadores admitem que a encosta teria pelo menos uma atalaia para vigiar o rio, tal como sucedia noutros pontos do vale. O topónimo Guidin Testa, inscrito numa das doações do século XII, sugere a existência de povoamento muçulmano ou moçárabe. Quando, no final do século XII, os reis cristãos avançaram para o sul, estas defesas foram rapidamente adaptadas à nova realidade. A Ordem do Hospital de São João de Jerusalém, mais conhecida como Cavaleiros Hospitalários, tinha-se estabelecido em Portugal nas décadas anteriores. A sua primeiríssima atividade era assistencial. O mosteiro de Lessa do Balio, no atual concelho de Matosinhos, tornou-se na primeira sede portuguesa da Ordem e oferecia abrigo a peregrinos que percorriam o caminho de Santiago. Os hospitalários forneciam cuidados espirituais e médicos a quem seguia rumo ao sepulcro do apóstolo. Essa vertente caritativa definia a organização, embora a partir da segunda metade do século XII a Ordem se tivesse militarizado para defender a Terra Santa e para participar na Reconquista Ibérica. Em 1194, já com funções militares, os cavaleiros receberam de Dom Sancho I amplos territórios situados na margem direita do Tejo, com a obrigação de erigir um castelo. O diploma de doação de 1194 determinava que a Ordem deveria levantar uma fortaleza chamada Belver, imitando a fortaleza que os hospitalários possuíam na Terra Santa. O nome não é casual. Belver, Bom Ver ou Bela Vista, recorda o castelo de Belvoir, hoje Kohav Ayarden, na Galileia, no norte de Israel, cuja planta e torre de homenagem central serviram de modelo. Com esta iniciativa, Dom Sancho I pretendia reforçar a fronteira e equilibrar a hegemonia que a Ordem do Templo exercia na região.
Para assegurar a obra, consignou rendimentos e incluiu o castelo entre os locais de guarda do Tesouro Real. O castelo foi erguido rapidamente. Já em 1210, no testamento de Dom Sancho I, é mencionado como concluído, constituindo a primeira fortaleza portuguesa dos Hospitalários. O conjunto conserva a estrutura românica com uma muralha ovalada adaptada ao relevo e totalmente ameada. Ao centro, a torre de homenagem, de planta retangular, com 3 pavimentos e acesso por porta elevada, era alcançada originalmente através de uma escada móvel. Do lado oriental, o mais vulnerável, a muralha é reforçada por 4 torres quadrangulares. Do lado ocidental, mais escarpado, existem 2 torres semicirculares. A entrada principal abre-se a sul e era defendida por 2 torres, uma das quais de maiores dimensões. A Porta da Traição, a poente, permitia fugas ou entradas discretas e encontra-se entre uma torre circular e um ressalto da muralha. O interior possuía cisterna, armazéns e uma torre-residência. A porta elevada da torre de homenagem e o adarve em toda a circunferência refletem práticas orientais, testemunhando a experiência adquirida pelos hospitalários nas cruzadas. Durante a crise de 1383-1385, o castelo manteve-se fiel a Dom João I. O condestável Dom Nuno Álvares Pereira, cavaleiro da Ordem e filho do prior Dom Álvaro Gonçalves Pereira, mandou renovar as defesas cerca de 1390, dotando o conjunto de uma cisterna junto à Porta da Traição. Apesar de reformas posteriores, Belver preserva a organização inicial e é considerado um dos exemplos mais completos de arquitetura militar românica em Portugal. Para compreender o significado de Belver, convém recordar brevemente a evolução da Ordem do Hospital em Portugal. A sua origem remonta a um albergue fundado por comerciantes de Amalfi em Jerusalém, cerca de 1060, que, após a Primeira Cruzada, se transformou numa ordem de frades que conciliavam a vida monástica com a proteção dos peregrinos. A ordem recebeu aprovação papal e espalhou-se pela Europa. Em Portugal, instalou-se no mosteiro de Lessa do Balio, na primeira metade do século XII. Ali, a regra de São João de Jerusalém era praticada ao serviço dos viajantes e doentes. A partir de 1128, o mosteiro converteu-se na primeira sede portuguesa da ordem, também designada Priorado de Lessa. Durante o reinado de Dom Afonso Henriques, os hospitalários receberam doações de terras e igrejas no norte. O rei confiou-lhes o cuidado da ponte sobre o rio Lessa e dispensou-os de tributos. A ordem desenvolvia 4 funções principais: assistir peregrinos e pobres em Lessa e noutros hospícios, dar guarida a cavaleiros em trânsito para a Terra Santa, administrar as suas comendas, explorando terras e recolhendo rendas, e participar progressivamente na reconquista militar e na defesa das fronteiras. As vitórias cristãs nos séculos XII e XIII trouxeram aos hospitalários novas posses territoriais, especialmente no Alto Alentejo e na margem sul do Tejo, onde se situam Belver, Amieira e outras praças da linha do Tejo. Em 1232, o rei Dom Sancho II doou à ordem a vila e terras do Crato. Nas décadas seguintes, os cavaleiros fundaram novas comendas, construíram um castelo e, após a Batalha do Salado em 1340, transferiram a sede portuguesa de Lessa do Balio para o Crato. Esta mudança, confirmada por documentos medievais, marcaria a transição do Priorado de Lessa para o Priorado do Crato, designação que perdurou até ao século XIX. O novo convento Fortaleza de Flor da Rosa, no Crato, replicou, noutro local, a gênese oriental. A palavra Crato corresponde em árabe ao Crac dos Cavaleiros, evocando a fortaleza siríaca Crac des Chevaliers. A ordem continuou a beneficiar de rendas e isenções ao longo da Idade Média. No século XIV, o monarca Dom Dinis iniciou uma política de controlo do clero militar.
Com a extinção da Ordem do Templo, em 1312, parte do património templário foi incorporado na recém-criada Ordem de Cristo, mas os hospitalários, mantidos sob proteção papal, conservaram autonomia e algumas comendas. A sede do Crato viria a ser confiada nos séculos XV e XVI a infantes reais que acumulavam o título de prior do Crato. Entre eles destacou-se o infante Dom Luís, filho de Dom Manuel I, que ofereceu a Belver a talha da Capela de São Brás. No interior do recinto do Castelo de Belver ergue-se a Capela de São Brás, um templo de transição entre o Renascimento e o Maneirismo, edificado na segunda metade do século XVI. A capela tem planta retangular, fachada singela com portal simples, encimado por uma pequena janela circular, rematado por sineira. No interior destaca-se a nave coberta por uma abóbada de berço e a capela-mor com um teto revestido por caixotões pintados e antecedida por um arco triunfal suportado por colunas de ordem dórica. O elemento de maior interesse é o retábulo de madeira que ocupa o altar principal. Trata-se de uma talha maneirista de inspiração italiana, com nicho central onde se vê São Brás pisando um porco e, em seu redor, 28 nichos destinados a bustos e braços relicários. Estes pequenos relicários teriam sido trazidos da Palestina pelos cavaleiros hospitalários e oferecidos pelo infante Dom Luís, prior do Crato, entre 1527 e 1555. A presença de um porco aos pés do santo remete para uma lenda segundo a qual São Brás convenceu um lobo a libertar o animal de um lavrador. No Alto Alentejo, essa imagem liga-se à proteção do gado durante a matança. A capela foi local de grande devoção. O culto das Santas Relíquias de Belver tornou-se uma festa anual. As imagens dos santos, com cavidades no peito, guardavam fragmentos atribuídos a episódios bíblicos, pedaços da manjedoura de Jesus, cabelos do menino ou cabelos de Maria Madalena, segundo a tradição. Ao longo do tempo, algumas dessas relíquias foram transferidas para a Igreja Matriz de Belver, onde ainda hoje são veneradas. Depois de construído, o Castelo de Belver tornou-se o centro administrativo de um vasto coto hospitalário. A Ordem organizou, nos arredores, explorações agrícolas, comendas e casas rurais. As rendas financiaram ações assistenciais em Lessa e campanhas militares no sul. O castelo abrigou parte do tesouro real e serviu de prisão para prisioneiros importantes. A partir de 1232, com a doação do Crato, o peso económico deslocou-se gradualmente para o Alto Alentejo. A construção do Mosteiro de Flor da Rosa e a necessidade de fixar uma base mais central fizeram com que a Ordem mudasse a sua cabeça para o Crato no século XIV. Ainda assim, Belver continuou a integrar a malha defensiva da linha do Tejo, juntamente com Almorol, a Mieira do Tejo e Abrantes, vigiando as movimentações no rio. Com o avançar da Idade Moderna, o castelo perdeu relevância estratégica. O fardo da manutenção militar e a deslocação das rotas de peregrinação contribuíram para a decadência. O violento terremoto de 1755 provocou derrocadas e o recinto foi parcialmente abandonado. Ao longo do século XIX, serviu de cemitério. Parte das casas do povoado utilizaram as pedras das muralhas em obras particulares. Em 1910, o castelo foi classificado como Monumento Nacional e, nas décadas de 1940 e 1950, a Direção-Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais, DGEMN, promoveu obras de restauro que consolidaram a torre de homenagem, reconstruíram as ameias e devolveram ao conjunto a dignidade perdida. Atualmente, uma visita ao castelo permite percorrer o Adarve, subir à torre e contemplar a vastidão do vale. No final, o castelo de Belver é mais do que uma construção defensiva.
A sua origem liga-se à memória das cruzadas e à experiência cosmopolita dos hospitalários, que trouxeram para Portugal modelos arquitetónicos do Oriente. Simultaneamente, simboliza a conquista do território e a integração de populações sob novas administrações. Hoje, Belver continua a cumprir o seu destino, olhar o Tejo e guardar as suas margens. Muito obrigado por ter vindo conosco à descoberta de Portugal. Se gostou do vídeo, por favor clique em gosto e subscreva o canal para acompanhar as nossas novidades.